Olá meninos, bom dia, meninos e meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Começando o nosso segundo bimestre a partir de agora, nós vamos entrar em algumas questões que nós já estudamos no primeiro bimestre. Nós produzimos muito texto, né? A nossa produção textual foi bem vasta, bem ampla. Trabalhamos os gêneros textuais, crônica, carta, blog, notícia, reportagem. Dentre desses gêneros textuais, nós trabalhamos o foco narrativo, dissertativo, descritivo. Um texto, para ser um bom texto, ele precisa ser muito bem escrito, muito bem estruturado, muito bem pontuado, estar coerente, estar coeso. Professor, são só esses os elementos que compõem um texto? Não, são inúmeros. Língua portuguesa, a gente trabalha com efeito de sentidos. Vamos falar de um dos elementos agora, que é de extrema importância, que é a pontuação. A pontuação, ela causa um efeito de sentido em quem está lendo. Uma pontuação errada distorce todo o sentido de um texto. Professora, você está falando muito de texto. O que é um texto? Vamos entender qual é a finalidade de um texto. Para que serve, de fato, um texto? É toda e qualquer sentença ou expressão que constitui numa comunicação. Isso é um texto. É a definição mais clara e objetiva para que a gente possa entender de uma maneira mais simplificada. Vou mostrar para vocês agora uma conversa que eu tirei do WhatsApp para exemplificar isso que eu estou falando agora para vocês. E vocês vão perceber o quanto uma vírgula fez toda a diferença nessa conversa. Observem aqui como a falta de clareza da pontuação no texto aqui dificulta o entendimento da outra pessoa que está recebendo essa notícia. Então ela pergunta, mas ele está em casa agora? Não estamos no hospital. Isso aqui parece uma afirmação, certo? Que bom! Aí ele responde, não estamos em casa. Aí a outra pessoa, onde vocês estão? Estamos no hospital. Ah, ele está muito mal? Então nós podemos perceber aqui, pessoal, que nessa frase não estamos no hospital causou uma certa confusão no entendimento para quem está recebendo essa notícia. Essa frase ela poderia ter sido pontuada de duas maneiras. Não, ponto, estamos no hospital. Ou, não, vírgula, estamos no hospital. Porque se eu coloco assim, não estamos no hospital, dá a entender que eles estão em casa ou que estão em algum outro lugar, algum outro ambiente, certo? Então, pessoal, é importante que a gente saiba a importância da vírgula dentro da estrutura de um texto. Existem várias formas que a gente vai estudar ao longo das atividades, onde a gente deve utilizar vírgulas e onde a gente não deve utilizar vírgulas. Uma das regras mais comuns são: nunca se separa o sujeito do verbo. Utilizamos muito a vírgula em conjunções, como mas, porém, entretanto, pois, portanto, por isso. Esses foram alguns exemplos que eu trouxe para exemplificar na nossa aula de hoje, porém nós vamos utilizar muito mesmo o uso da vírgula dentro das nossas produções textuais daqui para frente. Tudo bem? Ok? Nessa época de pandemia em que a gente está vivendo, a gente está se comunicando muito através das redes sociais, seja Instagram, WhatsApp, Facebook. Só que isso não significa que a forma como nós conversamos e nos comunicamos dentro dessas mídias seja a maneira correta para se comunicar na escrita de um texto. Isso precisa ficar claro. Nós podemos nos comunicar, sim, de uma maneira mais informal dentro das mídias sociais, mas isso não significa que nós precisamos dispensar os cuidados que a gente tem que ter na hora da escrita do texto, na hora de você apresentar um texto. É importante que a gente saiba que todo parágrafo ele precisa de uma ideia central para existir. Ele tem que ter uma ideia central. Então, o parágrafo, na verdade, ele é uma unidade textual composto por uma
ou mais frases que gira em torno dessa ideia central, ok? Dentro desses textos jornalísticos, midiáticos, reportagem, notícias, nós utilizamos também os dois pontos. A gente trabalha muito isso no discurso direto, né? Que é quando a fala das personagens ou das pessoas, elas não sofrem a interferência de um narrador. A gente utiliza aspas. O que significam as aspas dentro de um texto? Ou quando você quer dar ênfase a uma palavra, quando você quer tirar uma citação de algum autor e transpor para esse texto. A gente utiliza bastante aspas em textos jornalísticos, em artigos de opinião. Reticências. Reticências a gente utiliza muito quando a gente quer causar uma reflexão para esse leitor. Geralmente elas são usadas no meio ou no final dos enunciados. Elas causam um efeito de sentido, que pode ser um efeito de amor, de suspense, de dúvida. A gente utiliza bastante reticências também nesses textos jornalísticos. Para finalizar essa nossa primeira aula de agora, eu vou ler um texto extraído da revista Veja. E na verdade é uma reportagem. E em cima desse texto nós vamos trabalhar todos esses elementos que a gente falou hoje de uma maneira mais dinâmica, tá? Então nas próximas aulas nós vamos trabalhar esse texto, do que significa, do que se trata esse texto, e mostrar para vocês a composição de um texto bem estruturado, que foi tudo isso que a gente comentou hoje, certo? O texto se chama Os Tubarões Preferem o Recife. Por que os tubarões são tão ferozes na costa de Pernambuco? A capital pernambucana é a segunda do mundo em número de ataques e a primeira em casos fatais. Do ponto de vista estatístico, o risco de um brasileiro ser morto por um tubarão é menor que o de morrer atingido por um raio. Essa comparação só não vale para o Recife. Com 38 ocorrências nos últimos 12 anos, a faixa de 20 quilômetros de litoral, onde se localiza a capital pernambucana, ocupa o segundo lugar em número de ataques de tubarão no mundo. Só perde para a costa da Flórida, onde foram registrados 296 ataques nesse período. Quando o critério é a morte, a capital pernambucana ultrapassa o estado americano. No Recife, 1 em cada 3 pessoas atacadas por tubarão morre. Na Flórida, esse índice é de apenas 1 em cada 100. No mês passado, uma pessoa foi morta na região metropolitana do Recife por um tubarão a apenas 30 metros da praia, num local em que a profundidade é inferior a 2 metros. Não existe nada parecido com isso em nenhum lugar do planeta, diz o biólogo carioca Marcelo Spillmann, autor do livro Tubarões no Brasil, lançado no mês passado. Diretor do Instituto Ecológico Aqualung, no Rio de Janeiro, Spillmann coletou dados sobre os ataques registrados no Brasil e no exterior nos últimos 80 anos. O resultado é assombroso. Se eliminarmos o Recife, nos restantes 7.400 quilômetros de litoral brasileiro foram registrados apenas 21 casos nos últimos 12 anos. Há 88 espécies de tubarão nas águas brasileiras. Em Pernambuco predominam 2 dos mais ferozes, o cabeça-chata e o tigre. São muito mais agressivos, caçam em águas rasas e investem contra qualquer coisa que se movimente. No passado, eles alimentavam-se nos estuários e mangues da região. Como o crescimento urbano e as obras de engenharia na região fizeram cair a oferta de alimentos nesses lugares, os animais foram procurar comida perto das praias. Em geral, os que atacam seres humanos os fazem por confundi-los com animais marinhos e peixes de grande porte. O tubarão usa a mordida para investigar se um objeto é uma presa em potencial. Normalmente eles dão apenas uma mordiscada e fogem, diz Spillmann. O problema é que uma mordiscada de tubarão provoca ferimentos profundos e hemorragias gravíssimas.
O cabeça chata é muito mais perigoso que o tubarão branco, que tem 2 vezes seu tamanho e ficou famoso como personagem central do filme de Steven Spielberg. De qualquer forma, temos a sorte de esse gigante preferir águas profundas e frias, sendo pouco visto no Brasil. Próximos encontros agora, pessoal, a gente vai discutir a respeito desse texto jornalístico, e nós vamos trabalhar os elementos que foram citados hoje aqui na nossa aula. Eu vou finalizar com uma frase de uma grande escritora chamada Clarice Lispector, em que ela fala que a palavra é o meu domínio sobre o mundo. Vamos pensar nisso? Eu espero que tenha sido uma aula produtiva e a partir de agora que a gente comece a olhar com um pouco mais de afeto e cuidado para os nossos textos, para as nossas produções textuais. Tudo bem, pessoal?